boa tarde a todos e todas, bem-vindos. Super obrigada por estarem com a gente aqui hoje. É um prazer ter vocês no nosso segundo evento do ano. Esse evento vai ser em português. E antes de começar o evento, né, eu gostaria de fazer só um pequeno housekeeping, né? Então, cada apresentação são 4 apresentações, 4 ferramentas que a gente vai conhecer hoje. Cada apresentação tem 12 minutos. E depois de cada apresentação, a gente tem 5 minutos de pergunta. Então, vocês podem colocar suas perguntas no Q&A, no idioma que vocês preferirem, entre português, espanhol e inglês, e a gente faz a pergunta para o painelista. E antes de começar, eu queria só reforçar que vocês terem se inscrito nesse evento não significa que vocês fazem parte da rede de desenvolvedores Code for Dev, do BID, mas é uma rede aberta, livre para qualquer pessoa que se interesse na implementação de código aberto. Então, a gente convida todos vocês a se inscreverem na rede. A Jess, que é desenvolvedora do programa, vai colocar o link para vocês agora no chat, para vocês entrarem e levarem 2 minutinhos para se inscreverem também na rede e conhecerem mais ferramentas. A gente está aqui para ajudar vocês a chegarem na ferramenta certa para o desafio de vocês. E eu queria só lembrar um pouquinho do porquê a gente está aqui, né? Então, o BID ele foi o primeiro multilateral organismo de desenvolvimento a desenvolver um repositório de código aberto, e o nosso objetivo em Code for Development é ajudar todos os governos de todas as cidades, estados, países da região da América Latina e Caribe a encontrarem ferramentas curadas, estratégicas para atender às suas necessidades e apoiar a sua reutilização. Então, se você tem interesse em conhecer mais ferramentas, implementar alguma ferramenta, né, entre em contato com a gente está aqui para apoiar vocês. E agora, finalmente, eu queria passar a palavra para o Maurício, que é o grande idealizador dessa iniciativa, que vai contar um pouquinho para a gente do projeto que gerou não só essas 4 ferramentas que vocês vão conhecer aqui hoje, mas 9 ferramentas em total, todas no Brasil. Maurício, você pode compartilhar um pouquinho do que espera para a gente hoje, de como foi o projeto no Brasil? Claro, Júlia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e também com os panelistas para compartilhar um pouco o que a gente tem feito, né? Eu sou Maurício Bosquella, trabalho no BID há uns 15 anos e na realidade, venho trabalhando com temas de cidades inteligentes, né? Há mais de 10 anos aqui no BID. O que a gente observou é que as cidades inteligentes, né, a gente começou primeiro a falar de cidades digitais, ou seja, a gente começou a trabalhar com cidades para ter conectividade de banda larga, para que eles pudessem comunicar todas as filiais ou colocar conectividade nas escolas, conectividade nos postos de saúde, até mesmo dentro das prefeituras, né? Então, na primeira fase de cidade inteligente, a gente começou com conectividade e a gente foi avançando para incluir mais 3 pilares. Então, a gente tinha o pilar da conectividade, depois a parte de sensores, que era a parte relacionada com câmeras, com sensores de clima, ou sensores de som, ou sensores de temas de poluição e etc. A terceira parte, o terceiro pilar da cidade inteligente estava relacionado com centros de operação e controle das cidades. E no quarto era a parte de serviços ao cidadão. O que a gente viu é que muitas cidades estavam nesse caminho para cidades inteligentes, e a gente via que as cidades estavam muito mais focadas nos temas de conectividade e depois com sensores. E essa parte a gente entende que o tema já está praticamente endereçado, embora não está resolvido. Ou seja, conectividade é um tema que as cidades já conhecem, estão indo algumas para 5G, outras para 4G. A gente fala de conectividade através de telefone celular. Então, está praticamente está endereçado, mas não resolvido. O segundo pilar são os sensores, né? Então, muitas cidades já estão adotando câmeras, sensores, tem os telefones celulares também, que já são sensores, tem os carros autônomos em algumas cidades. E aí tem o terceiro pilar, que são os centros de operação. Esse é o ponto que a gente começou a focar. Os centros de operação, na realidade, se a gente olhar uma cidade em si, elas estão coletando muitos dados, mas não estão trabalhando com informação. Então, tem muita coisa sendo gerada, esse Big Data, que está acontecendo nas cidades, mas pouco uso.
Então, a gente acabou criando um projeto chamado Big Data, Soluções de Big Data para Cidades Inteligentes, potencializando o uso de soluções de Big Data para cidades inteligentes, de onde participaram 3 cidades, Recife, São Luís e Vitória, no Brasil, com um projeto experimental, onde a gente queria trabalhar com as cidades para que elas desenvolvessem ou mostrassem que era possível potencializar os dados através de uma solução, através de resolução de um problema. E foi isso que a gente fez com essas 3 cidades, 2 estão aqui hoje, né? Então, a gente trabalhou, primeiro, identificando qual que é um grande problema urbano da cidade, mobilidade, temas sociais, ou temas de saúde, educação, etc. E com esses problemas, a gente trabalhou qual que seria a pergunta que a gente gostaria que fossem resolvidas, né? A pergunta ou as perguntas. E com essa dinâmica de problema e pergunta, nós trabalhamos com esses consultores, que 4 deles estão aqui, que são pessoas relacionadas à academia ou às universidades, para que elas ajudassem as cidades a entender como poderiam usar os dados para resolver problemas. E esse é um pouco o resumo desse projeto. Trabalhamos no problema, trabalhamos nas perguntas, os consultores analisaram os dados, fizeram diagnósticos, etc., e daí começaram a desenvolver as soluções piloto. E essas soluções, a premissa dessas soluções é que essas soluções estariam em código aberto para qualquer cidade pudesse depois utilizar e replicar e adaptar. Então, eu vou parar aqui, eu não quero falar muito mais, a gente pode responder perguntas depois. Novamente, quero agradecer vocês por estarem aqui e também aos panelistas por compartilhar conosco todas essas soluções, que eu sou um super entusiasta delas. Muito obrigado. Super obrigada, Maurício. E antes de passar para os panelistas, quero que a gente está recebendo boas tardes de vários países aqui, né? Peru, Colômbia, Equador, México, Argentina, Costa Rica. Então, queria dar boa tarde a todos e pedir para os panelistas eu sei que é muita pressão de apresentar toda a ferramenta de vocês em 12 minutos, mas só lembrar que tudo que vocês falam está sendo traduzido. Então, não precisam ter pressa, falem devagar e a gente vai conseguir passar a mensagem. Então, para começar, queria convidar o Geraldo para apresentar a nossa primeira ferramenta de hoje, que é o Data Integration API. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Júlio. Obrigado, Maurício, pela oportunidade, né, de estar apresentando a ferramenta aqui. São, de fato, 2 soluções. Vou começar com uma delas, né, uma dessas soluções. Bom, tem todo o contexto, como o Maurício bem colocou aqui inicialmente, sobre como gerenciar os dados dessas cidades. Então, eu estou falando aqui dos dados especificamente da cidade de São Luís, Maranhão, no Brasil. E essa é uma solução que vai tentar dar uma introdução, né, dar um ponto de partida para esse gerenciamento de dados para a cidade de São Luís. Tá? Então, a gente tem um cenário. Tá? O cenário que nós, como consultores, encontramos aqui na cidade foi que eu tenho uma administração distribuída do município, na forma de várias secretarias, e essas secretarias têm um uso de dados compartilhados, só que de uma maneira muito limitada. O que acontece normalmente é que vários analistas dentro de cada secretaria possuem os dados especificamente colocados para eles, tá? Mas isso não chega a ir para outras secretarias de uma maneira muito fácil. E, geralmente, esses dados, mesmo locais, em cada secretaria, acaba tendo replicação, acaba fazendo uma análise, e essa análise não é registrada de forma a você ter uma informação relativa do que foi feito, tudo mais, né? Então, a gente presenciou esse cenário inicial, né, de multiplicidade de dados. E como existe essa multiplicidade de dados, acontecia muito inconsistência dessas informações, tá? No sentido de que eu tinha a mesma informação representada de várias formas, mas não necessariamente eu saberia qual era a forma de maior confiabilidade, tá? Então, são problemas que a gente encontrou no cenário, um problema bem mais, diria, de gerenciamento de dados, né? Gerenciamento de informações, tá?
Isso representa um desafio, né? Uma vez que se deseja habilitar o município a fazer uso de aplicações de Big Data, fazer usos de Data Science e tudo mais, como é que eu vou fazer isso se eu tenho os meus dados de uma maneira muito distribuída, mas não tenho interoperabilidade, não tenho muita integração? Então, a gente pensou numa solução para isso, que é o Data Integration API. Começa com essa solução e depois a gente vai para outra solução. Bom, o que é essa ferramenta, né? Na prática aqui eu vou colocar ela como uma API mesmo, uma biblioteca, tá? E essa ferramenta, na verdade, é para eu fazer tanto a integração dos dados, a manipulação desses dados, quanto depois o acesso, a visualização, permitir a análise e tudo mais. Mas eu estou falando aqui de usuários que vão utilizar ela, que são um pouco mais leigos na área de computação. Então, eu estou criando uma camada aqui que vai me permitir não ter conhecimentos tão aprofundados de determinada situação para poder manipular aquelas informações, tá? Problema, os dados existem, mas eles são de natureza completamente distinta. Eu tenho planilhas, eu tenho dados CSV, tenho mapas, tenho fotos, vários dados de formas diferentes, e isso é relativamente complicado quando você quer ter um acesso conjunto, tá? E, evidentemente, cada secretaria quer deixar uma parte desse dado visível, outra parte não, né? Pode ser que uma parte ela não queira compartilhar. Então, tem que ter aí um controle de acesso, visibilidade, responsabilidade. A ideia é que isso seja entregue pela API de uma forma integrada, tá? E Geraldo, que... Oi, posso só diga. te interromper porque eu acho que o seu slide não está se movimentando. Ele não, a gente está vendo Tá, o slide sem estar em tela cheia. Acho que você deve estar com duas telas. vixe. Melhorou agora? Agora sim. Obrigada. Foi? Tá ótimo, desculpa, pessoal. Ó, e a finalidade, de fato, é a gente fazer a parte de infraestrutura para análise desses dados e também que esses dados tenham documentação, tá? Essa documentação ela vai ser necessária depois, quando a gente estiver falando das análises de dados, de que eu quero fazer depois, então, como é que é aquele dado, qual é a natureza dele, e assim por diante. Então, a ideia que foi desenvolvida é a ideia de ter um pequeno DW, um pequeno Data Warehouse, tá? Ele também foi batizado internamente aqui de um mini Data Lake, né? Onde eu tivesse algumas entidades, fatos básicas, né? No caso, são essas duas aqui, camadas e indicadores, ok? Essas duas camadas básicas seriam o quê? Elas seriam uma espécie de guarda-chuva onde eu fosse colocando todos os outros dados embaixo delas. A camada é a informação em si, que pode ter uma natureza espacial ou não, né? Ela pode ter um campo geográfico, ela pode ser somente um monte de número ou texto e assim por diante, tá? E atrelado à camada, eu teria uma ideia de indicadores. Indicadores é a análise, tá? Então, por exemplo, eu tenho um dado populacional do recenseador do meu país, e eu quero ter um indicador em cima desse dado populacional. Tudo bem, eu crio esse indicador nessa outra tabela, que seriam, no caso, as análises. Aqui é só um exemplo, tá? Montando isso, né, a gente teria aqui algumas camadas que seriam o setor censitário, bairros e o anel viário. O anel viário faz muito sentido aqui para São Luís, porque é a área do centro, são todos os bairros que são atrelados ao centro. E, por exemplo, o setor censitário é um dado do IBGE, que é o recenseador aqui no Brasil, e esse dado ele tem, por exemplo, informações sobre domicílios, sobre rendas, sobre população. Então, você teria aqui a camada em si tem informações sobre ela, tá? Isso aqui é infinito, né? A gente não tem como restringir isso, é infinito. Ela pode ir cada vez mais profundo. Entretanto, eu teria a ideia de que eu tenho indicadores relacionados a esse cara, eu não preciso saber até onde aquela informação vai, tá? Então, essa é a solução. E para operacionalizar toda essa solução, a ideia foi construir, então, essa API. Toda essa solução é de código-fonte aberto, foi toda feita aqui em Python. Ela é muito alicerçada em três bibliotecas do Python, que é o GeoPandas, o Plotly e o Folium, tá?
Mas a APIzinha que realmente está aqui em verde, ela é um conjunto de funcionalidades para você obter dados, manter dados, ou seja, inserir, remover tudo mais, e visualizar, tá? E a API é o que a gente chama aqui de uma facade, uma fachada para que eu não tenha que lidar com a complexidade de tudo que está aqui embaixo, tá? Então, na verdade, o meu analista ele vai olhar para esses dois caras aqui em cima, que provavelmente ele vai escolher um Jupyter Notebook para fazer a aplicação, ou ele vai fazer algo com Mercury, com código assim por diante. E a gente está usando como um database aqui, embora não seja obrigatório, a gente está usando o Postgres como database final. Bom, por ser uma API, eu vou ter que mostrar um pouquinho de exemplos, esses exemplos são em código, tá? Tudo vai começar aqui importando a API, essa linha de código, como eu falei, é para simplificar mesmo. E, geralmente, o primeiro passo é você alimentar essa base de dados, tá? Então, a ideia aqui foi alimentar a base de dados com dados de São Luís, o exemplo, né? Estou aqui inserindo uma camada, onde esses dados de São Luís são sobre desenvolvimento humano, são dados lá da fonte e pega. Você tem que formar o dado, que aqui é um dado espacial, um shapefile, a tabela onde isso vai ficar na minha base de dados. Campo-chave não é obrigatório, eu botei aqui só para, mas se você não mandar, o próprio sistema se autodefine. O nome do que é esse dado, o DH Atlas, e uma descriçãozinha dele. Esse aqui é só o resultado depois de inserido, já tinha um dado de IBGE. Tá, aqui depois que você insere a camada, você gostaria de inserir os indicadores. Aqui é um exemplo de inserção de indicadores, pode ser feito de duas formas. Aqui está em lote, né? Tipo, eu já tinha um arquivo CSV com todos os indicadores, pá, manda tudo de uma vez. Tem um formato específico para isso. Mas se não tiver, não tem problema, você manda um por um, se for o caso, tá? Pronto, isso é manter dados. A maior parte do tempo de manutenção de dados, você vai estar fazendo isso com a API. Agora, para a coisa ficar interessante, vamos ver como é que é para obter esses dados, olhar eles, né? Então, aqui eu trouxe só um exemplo quanto a você. Eu vou pegar um indicador do DH que a gente acabou de colocar, vou cruzar esse indicador com os setores censitários, que é uma espacialização do IBGE muito utilizada aqui no Brasil, e vou delimitar essa área pelo centro, que foi a área de estudo do projeto, especificamente. Tá? Então, para obter a camada, é só uma função mesmo, obter camada, vai vir um setor censitário, que é um GeoPandas. Eu pedi simples porque eu não quero os dados atrelados a ela, eu só quero a geometria, né, só a parte espacial. No caso do UDM, eu já quero tudo, né? Indicador, tudo certinho, tudo calculado. Então, eu estou pedindo o tema, o UDM, ele vai trazer tudo. E, além de carregar esse GeoPandas com tudo, ele vai carregar esse MetaUDM, que é um dicionário que diz como são os dados. Tá? Olha, os dados estão assim, são assados, assim por diante. Isso aqui é a área de delimitação, o anel viário, tá? E eu vou colocar algumas informações de equipamentos públicos. Ok, quando eu quero cruzar essas informações, então a biblioteca já me dá aqui umas funções de junção espacial, então eu vou cruzar os shapes para ou delimitar uma área ou apresentar uma área sobre a outra. No caso aqui eu estou fazendo os setores em relação ao centro e o DM em relação ao centro. Daí eu posso visualizar, né? Posso visualizar um indicador, né? Para visualizar um indicador, eu posso visualizar ele na forma de gráfico ou mapa. Eu trouxe aqui só mapas, que fica mais... Mas aqui eu posso visualizar um indicador específico. Nesse caso, eu posso passar um ou uma lista de indicadores separado por vírgula. Ele vai criar um mapa para cada indicador desse. Esses mapas não são estáticos, tá? Eles são interativos. É porque aqui na figurinha ficam estáticos. E esse parâmetro a mais aqui é um parâmetro de layout, né? Caso você queira aumentar, queira passar uma cor diferente, assim por diante. Além de visualizar o indicador desse jeito, né, um indicador por vez, você também pode visualizar no mesmo mapa várias coisas ao mesmo tempo, né? Várias camadas ao mesmo tempo, que é esse outro exemplo que eu trouxe, né? Então, eu posso simplesmente pedir para gerar um mapa, que é essa vis multimapa. Depois, bom, a gente acabou de carregar lá os setores centro, então, olha, carrega para mim a camada setores centro, que é o tipo layer. Depois, carregar como marcador, que são esses bulletzinhos que estão com izinho, os equipamentos, só que eu quero especificamente dentro de equipamento aqueles que são de educação. Então, aqui são posições de escolas nessa região do centro de São Luís.
E, por último, o indicador. O indicador, como eu quero que ele seja pintado, aqui eu estou falando de um indicador de renda, né? Como eu quero que ele seja pintado, ele tenha cores, da escala de cores, eu vou usar o tipo de choro, de chorotype, né? E aí, aqui a variável que eu estou colocando, que é do indicador, ele vai calcular sozinho os intervalos de cores, e isso aqui é a legenda. Pronto, ele gera esse mapa direito. Eu botei um pouco sobreposto, mas a ideia é que esse mapa direito tem as informações todas. Bom, como resultado, a gente acredita ter atingido uma ideia de uma funcionalidade que possa ser facilmente utilizada pelo usuário, pode ser facilmente implantada e até que seria interessante se as pessoas também pegassem ela para estender ela, né? Adicionassem novas funcionalidades assim por diante. A ideia também era que o usuário não tivesse que mexer com coisas de banco de dados, como SQL. Se ele não tiver tanto conhecimento de GeoPlus, também não teria problema. Para plotar os mapas com Folio também não teria problema, mas isso não impede nem um pouco, se o usuário já for um usuário avançado, ele possa usar tranquilamente todas as tecnologias e outras, tá? Isso tudo tem prover, né, essa integração de dados que era prevista e que pode ser tranquilamente compartilhado entre as secretarias e também utilizado lá numa espécie de iniciativa de controladoria de dados, de curadoria de dados. Bom, é isso que eu queria apresentar do Data Integration API. Obrigado a todos. Essa aqui é uma parceria muito importante, o BID, da Prefeitura, e a gente está representando aqui pela universidade. Tá? Fico disponível para perguntas. Super obrigada, Geraldo. A primeira pergunta aqui já do Carmelo é já querendo mais informações. Então, ele pergunta se vocês vão ter acesso ao vídeo do evento. Sim, todos os eventos que a gente faz, a gente coloca depois no nosso canal do YouTube. E assim que esse vídeo sair, a gente vai mandar um e-mail para vocês com o link do vídeo. Então, pode ficar tranquilo. Teremos as informações de contato dos painelistas e os links dos documentos sobre as ferramentas. Então, depois do evento, a gente vai mandar para vocês um survey de feedback, e a última pergunta desse survey é se você tem interesse em conhecer mais ou reutilizar a ferramenta. Uma vez que vocês complete isso com seu nome, e-mail e intenção de usar a ferramenta, a gente compartilha isso com os criadores das ferramentas para fazer essa conexão. Então, tem uma etapa de conexão. E os links das ferramentas, a Jéssica, a nossa desenvolvedora, já colocou no chat. Então, você pode entrar na página de Code for Development dessa ferramenta, onde tem tudo explicado, e do lado direito vai ter o link para o código completo no GitHub. Depois a gente tem uma pergunta se é necessário fazer algum tratamento no arquivo do IBGE. Tá. No arquivo do IBGE, são os indicadores em si, tá? Tem alguns dados nesse arquivo que ou esse indicador está vazio, ou ele está com um valor, não me recordo muito bem, mas é um xzinho, se eu não me engano. Então, assim, dentro da API já existe uma série de funcionalidades de tratamento de dados para fazer limpeza desses dados. E ela, quando detecta automaticamente algum deles, ela já faz o tratamento, tá? Isso para os dados que são numéricos, texto e tudo mais. Quanto aos outros dados do IBGE que foram shapefiles, não foi preciso fazer nada, tá? Quanto ao dado geográfico. Maravilha. E aqui a gente tem outra dúvida que acho que é complementar, que é o quão complexo seria utilizar o dado de outra cidade para essa ferramenta? Não, a maior complexidade de utilização dos dados no caso, a cidade começar a carregar, né? O banco de dados começa vazio e a cidade precisaria começar a carregar esses dados
mas não teria tanta dificuldade. Se ela não quiser carregar nenhum dado geográfico, não tem problema, tá? Isso com a especificidade aqui de São Luís, ela pode carregar só dados numéricos e montar gráficos, relatórios de outra maneira, tá? Mas não tem, ela pode começar e, no caso, os dados não têm uma fixação de estrutura. Então, tipo, você não precisa seguir uma estrutura rígida, né? A estrutura dos dados vai ser a estrutura que vai entrar no seu banco de dados mesmo. Maravilha. E você consegue trabalhar essa ferramenta como complemento do QGIS? Como complemento do QGIS, eu acho que teria que fazer um plugin lá no QGIS, se você quisesse a API integrada lá, né? Porque, no caso, a gente está com a ferramenta toda no Python, e o QGIS permite você criar esses plugins dentro dele para poder integrar. Hoje não tá feito, tá bom? Tanto que a gente utilizou muito outras bibliotecas de visualização de dados espaciais que são abertas, né? No caso, especificamente Folium e o OpenStreetMaps. E também estão perguntando se a ferramenta funciona em um Mac. Funciona, é independente de plataforma. E se pode fazer análises de conglomerados ou de hotspots? Tá, nesse caso específico, na hora que você vai plotar o mapa, tinha um tipo que você colocava, eu coloquei layer, marcador, choro. Você tinha que colocar hit, né? E aí, no caso, ele ia plotar um mapa de densidade. Só que a natureza inicial dos teus dados, ele tem que ser ponto, tá? Se não for ponto, tem na própria API já uma funcionalidade para transformar aqueles polígonos no ponto baseado no centroide desse polígono. Aí depois você usa para gerar esse mapa de temperatura, calor, né? Mapa de calor ou mapa de densidade. Então, sim, tá lá. Mas aí tem que chamar a função da maneira que peça isso, tá bom? Ótimo. E o José está perguntando se é possível utilizar a ferramenta para controle da selva onde ele trabalha. José, acho que esse é um caso muito específico. Entre em contato com a gente, que a gente pode olhar a sua necessidade especificamente, entender se a ferramenta faz sentido para o seu desafio ou se qualquer outra ferramenta de código aberto que a gente conheça pode te ajudar. E aproveito para responder aqui outra pergunta do Joel, que ele está vendo que a ferramenta está em português no GitHub e pergunta quando ela vai estar disponível em espanhol. Joel, caso a gente tenha alguma demanda de cidade que falam, né, espanhol, a gente pode sentar junto e fazer um projeto de tradução da ferramenta para atender a demanda de vocês. Então, pode ficar tranquilo que se a ferramenta fizer sentido para vocês, a gente traduz ela. E aqui estão perguntando se pode analisar diversas fontes de dados ao mesmo tempo, como MacBG, etc. Pode, a ideia é justamente essa. Eles têm em São Luís várias fontes de dados diferentes, de diferentes naturezas. A ideia é que você integre elas de uma maneira que seja mais fácil de prover curadoria, tá? Que você não tenha repetição, que o seu dado esteja consistente, íntegro. Então, a ideia é que realmente cresça bastante com várias fontes de dados. Talvez existam implicações no futuro quanto ao Postgres, quanto a isso, tá? Mas aí são implicações relativas à infraestrutura e, por experiência própria, vai demorar bastante tempo para chegar nessas implicações, tá? Tem que crescer muito, muito mesmo. E a gente acabou tendo, mas tem duas perguntas que eu vou pedir para você responder rapidinho. Se pode fazer uma análise de fractalidade. Eu não sei se eu estou traduzindo isso certo. Pois é, eu estou aqui na dúvida. E se a ferramenta permite monitorar as
edificações de aluguel social no centro de São Luís. Tá. Quanto às edificações de aluguel social, se você tiver esse dado de quais são essas edificações, então você pode ir mantendo esse banco de dados de uma forma temporal, né, à medida que vai passando a cada mês, talvez seja um recorte temporal ou semanal, e você pode ir visualizando ao longo do tempo como é que foi essa ocupação do aluguel social. Quanto às análises, essa ferramenta específica, ela provê funcionalidades, né? Não necessariamente ela tenha todas, né? Ela, no caso de visualização, as funcionalidades que ela tem disponíveis é aquela de você criar mapas de apenas 1 ou 2 ou 3 indicadores mais separadinhos, ou você ter mapas, um mapa só com quantas camadas você quiser, sendo que essas camadas têm que obedecer regras de desenhar polígonos, ou indicadores, ou mapa de calor, ou diagrama de Voronoi, que é quando você recorta os pontos equidistantes, tá? Então, assim, se obedecer qualquer uma dessas análises, talvez esteja dentro das especificidades que ele pediu na outra pergunta, né? Que eu não entendi, mas eu posso pegar pelo chat e tentar responder pelo chat depois também, tá? Ótimo. A gente tem aqui mais algumas perguntas, mas se você... Acho que a gente parte para a nossa segunda apresentação de Data Viewer, que eu acho que talvez responda algumas perguntas e a gente pode retomar depois dessa apresentação. Tá bom, deixa eu colocar aqui. Bom, eu acredito que esteja ok, não é, Júlia? Posso ir, né? Sim, tá perfeito. Tá ótimo. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Talvez alguém não estivesse aqui no início da outra apresentação. E na apresentação anterior, eu apresentei um módulo muito mais biblioteca, que é o Data Integration API, e aqui a gente vai falar muito mais de uma solução para desenvolvimento web, onde o nosso foco é principalmente em visualização, em análise, tá? Foi feito também uma biblioteca, mas essa análise foi aplicada num problema específico aqui de São Luís, que é um programa, que é o programa Venture Center. Eu vou explicar um pouquinho mais no meio da apresentação, tá bom? Bom, existe um cenário, tá? Esse cenário, eu tenho, de novo, dados. Normalmente, os analistas aqui, eles construíam essas análises em soluções que eram pagas, né? Às vezes no QGIS, mas muitas vezes no ArcGIS, e talvez não atendesse aí algumas demandas. E, de novo, eram soluções muito particulares, né? Eu tinha os dados dentro do meu computador, fazendo uma solução, uma análise dentro do meu computador, não conseguia fazer integração, fazer divulgação adequada dessas informações, ou permitir até mesmo a auditoria dessas informações, se fosse o caso, tá? E no cenário anterior do Data Integration API, eu estou criando dados, deixando uma fonte de dados completa para eu fazer uma análise, gero uma análise, mas eu vou gerar normalmente lá no Jupyter, né, no Jupyter Notebook, e quando não, eu vou usar alguma ferramenta para deixar um Jupyter bonitinho, como o Mercury, mas não necessariamente eu vou conseguir distribuir isso, tá? Vai ser um pouquinho mais difícil de distribuir, né? Existe um certo impacto. Então, aqui a ideia era criar também uma ferramenta que permitisse fazer essa visualização, que isso não tivesse muita interação de código, tá? E que permitisse fazer a análise em si. A análise em si que a gente vai ver é de um pedacinho desse projeto aqui da prefeitura, como exemplo, que é do programa Vem para o Centro, onde a principal finalidade era reabilitar imóveis, tanto para habitação, quanto para reforma, quanto para fazer a reutilização daquele imóvel como um equipamento público. Mas, assim, a pergunta é, quais imóveis, qual o impacto, para quem, né? Então, qual imóvel pode ser desapropriado, qual a posição que eu deveria levar em consideração para construir uma escola, para quem isso tem que ser feito. Então, estão pegando todos esses dados, criando análises para tomar decisões mais inteligentes nesse sentido, né? Tá, e nisso entra, então, o segundo produto, que é o Data Viewer. Aqui a ideia é você fazer a visualização interativa desses dados,
focado muito principalmente em mapas gráficos e texto. O texto, na prática, é a explicação da análise, né? Deve ser inserido a explicação, as constatações e tudo mais. A gente está integrando, na prática, todos os dados que foram apresentados anteriormente. Então, vocês vão ver depois que é uma solução que está um pouquinho acima lá da API. E tudo isso é configurado na prática, tudo isso é configurado na prática via um arquivinho de configuração. Vou dar alguns exemplos dele aqui, para que o usuário na prática não tenha que mexer em código. Então, a ideia aqui era prover algum tipo de flexibilidade no momento de construção dessas visualizações, tá? Ok. Como no Data Integration API, a gente tinha aqui uma arquitetura que vinha até esse ponto, né? Eu estava com a minha base de dados, em cima de bibliotecas no Python que são muito robustas para lidar com dados, com gráficos e com mapas. Mas agora eu vou colocar um nívelzinho a mais e colocar isso para funcionar também na web, né? Como um app, uma aplicação de fato. Para isso, a gente vai se valer de uma outra biblioteca do Python para visualização, que é o Streamlit. E em cima desse Streamlit, na verdade, integrado aqui com o Data Integration API, a gente tem o Data Viewer, que é, na prática, o que o analista vai ver, né? O analista, o usuário final vai olhar na prática os arquivos de configurações do Data Viewer, as análises que ele já tinha previamente construídas no Data Integration, que ele quer distribuir isso na forma de um aplicativo web. A ideia dessa aplicação é baseada nisso, tá? E aí, com funcionalidades básicas, né? A gente tem a parte de visualização de mapas, visualização de gráfico. Na verdade, são construção de componentes, mas são flexíveis, tá? Então, por exemplo, eu quero construir um gráfico, né? E, na prática, eu tenho lá as informações que eu quero plotar no gráfico, mas a forma como isso está construído internamente da ferramenta é uma forma meta-definida. Então, eu digo como deveria ser construído um gráfico, você que está construindo, usando a aplicação, me diz quais são os dados que quer nesse gráfico, a aplicação entende esses dados e plota o gráfico. Então, não é rígido, não é baseado fixo nos dados. Na verdade, ela tem uma meta-definição. A mesma coisa para o mapa, tá? Que acumula aquelas mesmas qualidades da API, né? Eu posso ter várias camadas, tudo mais, e a mesma ideia. Olha, eu quero um mapa com isso, com isso, com isso, e a ideia aqui é que a aplicação possa se adaptar. Claro que existem limitações, tá? De interação, porque aqui na aplicação web tem uma diferença em relação à API que no mapa, quando você clicar no mapa, em um elemento do mapa, eu vou ter um gráfico construído a partir desse elemento, ou então, se eu não selecionar, eu tenho um gráfico geral, então eu tenho uma interação maior, né, entre esses elementos. Isso também demanda algumas restrições adicionais que a gente teve que adicionar, né? Mas, enfim, como é uma solução aberta, totalmente aberta, todas as tecnologias utilizadas foram abertas, ela pode ser naturalmente estendida para qualquer especificidade que, porventura, venha existir. Aqui eu falei de um tal de arquivo YML, é um arquivo de configuração com essa cara aqui, ó, tá? A gente usa ele muito em tópicos, né? Então a gente tem aqui uma ideia de tracinho para definir um tópico, um elemento com 2 pontinhos. E na prática essa sintaxe, tá, desse texto que está colocado aqui, ela define uma espécie de linguagem aqui para essa aplicação. E é claro, olhando a documentação, você pode definir esses pontos, né, tudo mais. Aqui é um exemplo de um tópico que tem a população na área de análise, que é o que está aqui, né? Isso aqui é a aplicação renderizando, tá? Já construindo as funcionalidades, tá? Uma pequena descrição. O que acontece se eu não informar a descrição? A aplicação ou vai deixar em branco ou vai construir um texto só para você ver o espaço sendo preenchido, né? E aqui você pode colocar 1, 2, 3, 4, 5 mapas, 1, 2, 3, 4. Coloque o que você quiser como dados, tá? E a aplicação vai começar a construir aqui do ladinho, tá? Então, mapa 1, eu tenho um título, tabela, camada, assim por diante. Eu defino qual é a variável que está organizando a cor, né? Quais são as camadas auxiliares, esse centro histórico aqui de São Luís. Tem uma área de tombamento, tá? Então, tanto do FAM quanto do tombamento estadual, então tem as camadinhas aqui do centro histórico de tombamento, está exibindo um pouco de dívida, aqui um dado fictício que a gente carregou de dívida, que são esses bulletzinhos aqui verde.
Isso tudo está descrito nesse arquivo, aqui é só uma pequena porção. Só vou dar um outro exemplo aqui de gráfico, tá? O gráfico, nossa, cortou aqui, mas assim, é gráfico 1, tá? Tem um título, tabela, e aqui são o que eu deveria exibir em X, o que eu deveria exibir em Y. Olha, onde é que está essa informação? Isso aqui é uma análise que foi feita na API, e eu guardei essa informação da análise dessa forma aqui, tá? E, evidentemente, eu espero encontrar esses campos lá, tá bom? Lembrando que esses gráficos, ao clicar num elemento do mapa, ele atualiza os gráficos, porque eles são baseados no contexto do mapa, tá? Bom, em cima dessa ferramenta, a gente construiu, então, uma aplicação dela para o problema específico da prova de conceito, que diz respeito principalmente à reutilização de lotes, residências, prédios, para serem reabilitados como habitação ou para passar por melhorias. Alguns dos nossas residências aqui no Centro Histórico, por exemplo, não tem rede de esgotamento ou não tem banheiro privado, então esses seriam os tipos de melhorias. Ou então, se for algo maior, também que ele possa passar para ser reutilizado como equipamento, equipamento público, seria um posto de saúde, uma creche, uma escola, e assim por diante. Os dados que a prefeitura disponibilizou para nós nessa análise foram informações dos lotes, quanto à ocupação, conservação, tipologia, informações se tem dívida ou não, tá? Eu coloquei aqui informações fictícias de dívidas, tudo bem, mas seria um processo de desapropriação daquele lote, tá? Caso tenha dívidas. As zonas de interesse social, que são localidades dentro desse centro da cidade, próximo a esse centro histórico, que são zonas onde normalmente populações mais pobres residem e que deveriam receber mais auxílio, né? Então, tem essas zonas de interesse social, linhas de ônibus, principalmente para equipamentos públicos, então eu gostaria que fossem próximas de linhas de ônibus, limites de tombamento, essa é uma área tombada pelo patrimônio histórico. Aí eu tenho população, em 2020, isso aqui é uma densidade, foi até usado uma outra biblioteca, está integrado com a biblioteca do Urban Pai, do BID também. Equipamentos públicos e algumas condições do imóvel quanto ao IBGE. Isso vai me dar essa aplicação, tá? Tem lá os 3 tópicos, tá bom? Lá em cima, que são as 3 perguntas norteadoras. E, assim, algumas coisas já estão selecionadas porque são a forma como o analista da prefeitura já colocou para a gente, olha, é assim que eu gostaria. Então, por exemplo, lotes usados para habitação, a gente está pensando em determinada área para fazer habitações coletivas, a gente está pensando em edificações que estão subutilizadas ou sem uso, com qualquer estado de conservação, só que a gente gostaria que fossem casas, sobrados, enfim, né? Ele vai mostrar que no mapa esses pontinhos azuis são as regiões de cada lote desse e eu posso ficar adicionando mais informação tranquilamente, tá? Não tem problema, eu adiciono mais uma camada se for necessário e assim por diante. Por exemplo, eu não trouxe aqui nesse vídeo, mas lá quando eu seleciono lotes para serem usados para equipamento público, a terceira análise, a linha de ônibus vai ser muito importante. Então, eu preciso saber se aquele lote está a 400 metros de uma linha de ônibus, de uma parada de ônibus, porque eu preciso prover também acessibilidade, tá? Bom, essa é a renderização das perguntas na forma de análise. Ali o analista pode, então, peraí, a gente pode ver que tem uma área, essas áreas delimitadas em vermelho são as zonas de interesse social. Então, olha, tem terrenos ali que a gente poderia estar utilizando e são necessariamente áreas onde eu poderia construir uma escola, assim por diante. É isso. Então, a gente entende que é uma ferramenta que cumpre, ela tem um objetivo bem específico, né, de análise e divulgação de resultados. Ela cumpre esse objetivo, uma vez que eu tiro um pouco a necessidade do usuário de programar e configura, tá? Existem, evidentes, limitações, mas ele programa bem menos, tá? Para você implantar e estender ela, basicamente, utilizar o repositório do Git, instalar os requirements. De novo, fica aberto, né, para fazer novas atualizações, novas funcionalidades, assim que achar necessário, tá? É muito fácil a configuração, na prática não tem muita coisa para configurar, é bem tranquilo, tá? Então, sim, por conta disso, pode ser muito simples aí de fazer a distribuição. Detalhe, ela vem integrada com a ferramenta anterior, que é o Data Integration API,
Então, a base de dados que você vai utilizar nessa ferramenta tem que estar modelada, baseada também na Data Integration API, que é basicamente aquelas duas entidades básicas, né? Caso você não queira utilizar a API especificamente, tá? Bom, é isso. Eu agradeço o espaço, espero que tenha suprido, né? Acho que é um projeto que tem várias outras possibilidades de visualizações diferentes e que pode trazer várias análises que, a princípio, são até simples, mas podem agregar bastante valor para a tomada de decisão. Tá? Obrigado, fico disponível para perguntas. Super obrigada, Geraldo. E eu vou fazer algumas perguntas bem rápidas, porque a gente está um pouco atrasado com o evento, mas o Joaquim está perguntando quais são as vantagens dessas ferramentas quando comparado ao uso de GIS tradicional. E que formatos de bases de dados se pode importar? Se pode importar no caso, ou conectar para extrair os dados? Tá, eu vou começar pela segunda. Tá, o formato dos dados é completamente livre, entretanto, muito provavelmente vai funcionar mais direto, assim, mais fácil dados que sejam numéricos, dados que sejam textuais ou dados que sejam espaciais. Até porque toda ela é baseada em mapas, esse for uma demanda específica interna aqui, né? Que toda a análise seja feita sobre mapas, né? Então, esse tipo de dado vai ser mais fácil de ser integrado aqui. Quanto às vantagens, quando você tem depende, né? Quando você visualiza uma construção de uma ferramenta específica, você pode também inserir nela elementos de interação, elementos que atendam, requisitos que atendam melhor o que foi solicitado, né? O que foi previsto, tá? Que não fique muito aberto, né? Por isso é que eu sempre frisei ao explicar aqui o DataView é que, olha, existe uma certa limitação na genericidade dela, né? Pode ser que determinada coisa não atenda totalmente, visto que a gente teve que também atender funcionalidades que foram bastante específicas, tá? Então, a grande vantagem das ferramentas que são customizadas são essas. A outra vantagem é que você tem uma ferramenta aberta que pode ser facilmente estendida. Então, a construção dela foi feita de uma maneira que você não tenha muita dificuldade em colocar novas funcionalidades, no caso, colocando código, né? Você não tem muita dificuldade de colocar nova funcionalidade, novas informações, nada disso, tá? A ideia mais ou menos vai por esse sentido. Maravilha. E o Patrício, uma última pergunta, porque a gente realmente está atrasado. Não consigo parar de fazer as perguntas. Mas ele pergunta se tem alguma solução ou sugestão para análise, por exemplo, de ônibus que são dinâmicos e não uma forma estática. Eles estão em movimento ou então tem uma temporalidade muito baixa, né? O DataView não é adequado para isso, porque você vai ter um retrato naquele momento, né? Você teria que criar muitos retratos, sei lá, em uma hora, talvez, né? E ficar atualizando muito para isso, né? Aí, no caso, eu confesso que eu desconheço uma solução que você possa fazer isso automaticamente e ele já ficar atualizando, sem ser aquelas soluções que já utilizam APIs que normalmente são pagas, né? Mas, se quiseres, eu posso dar uma pesquisada e deixo o e-mail que eu mando a resposta depois, não tem problema. Super obrigada, Geraldo, e obrigada pela calma na apresentação. Eu convido o próximo panelista para apresentar o ciclo de mobilidade, peço para a gente continuar nessa velocidade para garantir uma boa tradução. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rubens, sou consultor do BID para a cidade do Recife. Está aqui comigo o Cleiton Farias, também consultor desse projeto. Costumo falar um pouco rápido, eu vou tentar falar devagar, a pedido da Júlia, e a gente vai apresentar agora sobre o painel, a POC sobre mobilidade. Então, vou compartilhar minha tela. Vocês já conseguem ver?
Conseguimos. Perfeito, então vamos começar. Bom, a primeira pauta que a gente vai mostrar é falando sobre mobilidade. Quando nós começamos a consultoria, houve debates sobre que temas iríamos eleger como principais, né? E o tema da mobilidade apareceu aí como um tema muito importante. É um tema extremamente importante para o Brasil, mas para o Recife também. Já há estatísticas que mostram o Recife, a cidade do Recife, como o pior congestionamento do Brasil, né? Muitas vezes a gente associa isso a São Paulo, mas Recife, em algumas métricas, ele já tem superado São Paulo, de tão sério que está a questão do nosso trânsito, e é um dos 15 piores do mundo, né? Há um jornal que relatou que é a capital brasileira que mais teve congestionamento em 2021. Então, isso é um problema urgente para a nossa cidade, e a Prefeitura do Recife tem se empenhado em oferecer diversas soluções para tentar, enfim, solucionar esse problema, não é? O transporte individual de carro, de fato, é o que traz mais congestão, então por que não buscar alternativas? E uma das coisas que tem se investido bastante na nossa cidade é sobre o uso de bicicletas, a questão das ciclofaixas, das ciclovias, né? A prefeitura tem investido nesse transporte alternativo, que ele é mais sustentável, ele polui menos e também tem toda uma questão de democratização do espaço urbano, né? Então, a cidade do Recife, ela tem visto uma expansão aí da malha cicloviária, de modo que as pessoas tenham um local mais seguro para poder usarem bicicleta e, quem sabe, deixar o carro em casa, usar menos Uber, talvez, e começar a usar mais bicicleta. Esse, de fato, tem sido dos objetivos da prefeitura, tanto que desde 2013 a malha cicloviária já expandiu em 5 vezes, não é? Então, sendo esse um tema muito importante, uma das perguntas que a gente levantou na criação dessa aplicação bom, para onde expandir a malha cicloviária? A malha cicloviária está a cada ano expandindo, então para onde a gente vai expandir ela? A prefeitura já tem um plano diretor cicloviário, existe uma documentação que rege para onde a malha deve expandir nos próximos anos, só que analisando esse documento, nós percebemos que havia algum espaço para algum nível de precisão ali que o documento não trazia. Então, o documento dizia, olha, a ciclovia deve ser instalada naquela região, mas não deixava explícito em qual rua, em qual trecho, exatamente onde começaria. E ao observar isso, nós pensamos, bom, existe então espaço, existe alguma flexibilidade para a gente introduzir dados, para a gente introduzir evidências, para a gente introduzir estatística, para tentar avaliar, então, na prática, na hora de construir, onde você vai construir essas ciclovias, né? Então, a questão é, por que não usar dados? Porque, além desse plano que já existe, por que não também usar dados sobre tráfego, né? Então, nós fizemos uma coleta aí de dados que responde a algumas perguntas, como por onde as pessoas andam de bicicleta no Recife, não é? Quais são as vias mais utilizadas dos ciclistas? E será que essas vias mais utilizadas estão coincidindo com os trajetos das ciclovias que existem, né, com o plano diretor? E, então, de que forma a gente pode usar os dados para melhorar essa expansão, né? Fazer uma expansão cicloviária inteligente, guiada por dados, que é, de fato, essa ideia de ser uma smart city, né? Então, essa é a nossa proof of concept de mobilidade, não é? É chamada ciclo de mobilidade. A ideia é que seja uma solução que analisa as malhas cicloviárias e junta isso com informações de tráfego de ciclistas na cidade do Recife. Então, a partir tendo em mãos as malhas da cidade do Recife, também tendo em mãos os dados do plano diretor, a gente puxa informações de tráfego dos ciclistas e construímos um dashboard que mostra indicadores em mapas e mostra visualizações sobre essa correlação, né? Se de fato as pessoas estão usando bicicleta, onde tem ciclovia ou onde vai ser construída, né? E o objetivo é fornecer evidências, né, para a tomada de decisão das políticas de ciclomobilidade na cidade do Recife. Quais foram os dados que nós usamos? Um dado que foi essencial e muito importante para esse dashboard é os dados que vêm da plataforma Strava, não é? O Strava
não sei se todos conhecem, mas é um aplicativo, um serviço que muitas pessoas usam para gravar, para marcar o seu trajeto de bicicleta, não é? Então, muitas pessoas usam para atividades de lazer, para atividades esportivas, mas também há pessoas que usam no seu dia a dia, no commuting, no diário. E esses dados do Strava, você tem a possibilidade de fazer esse filtro. Se a pessoa fez aquele trajeto de bicicleta por questão de lazer e esporte, ou se era uma questão de commuting, ou se era uma questão de trajeto do dia a dia para o trabalho, para os serviços. E esse filtro é muito importante para a nossa aplicação, né? A gente consegue fazer essa diferenciação. Essa é uma plataforma que ela tem dados para o mundo todo, tá? A gente conseguiu acesso a ela por meio da prefeitura, mas existe como você requisitar esses dados e usar esses dados do Strava. Usamos também a malha cicloviária, não é? A cidade do Recife, ela tem os shapefiles, tem as malhas digitais das ciclovias da cidade. Usamos também as informações do plano diretor cicloviário e o OpenStreetMaps. Quais foram as tecnologias usadas nesse dashboard? O dashboard ele foi montado usando a plataforma, usando a biblioteca Shiny da linguagem de programação R. R é uma linguagem de programação muito usada em estatística, e o Shiny é essa biblioteca que permite a criação de dashboards de forma bastante intuitiva, dashboards rápidos, eficientes, não é? Ele só programando em R você consegue fazer configurações e personalizações sem a necessidade de usar JavaScript, por exemplo. Ele tem toda uma interface totalmente em R. Dentro do R, usamos a biblioteca Tidyverse, que ela é muito útil para a manipulação dos dados. A biblioteca Arrow é super importante para a manipulação de bancos de dados, de formatos diferentes de arquivos, para tornar os dados mais eficientes, para que a consulta seja mais rápida. E também Leaflet, que é uma biblioteca que permite plotar mapas no dashboard. E aqui tem um print de uma versão do dashboard, em que você vê, na parte de cima, você consegue ver das ruas que tem, quais são as ruas que têm tráfego baixo na cidade, as ruas que têm tráfego médio e as ruas que têm tráfego alto. E eu não tenho aqui o próximo print, mas a gente vai exibir, vai fazer uma demo aqui da aplicação, que tem uma outra parte que é bem importante também. E com essa aplicação, os impactos esperados dela é auxiliar na expansão da malha cicloviária. A gente quer que essa expansão aconteça de forma inteligente, né? A gente está fornecendo à prefeitura essa ferramenta para que elas possam, de forma mais precisa, usar dados para a expansão da malha. É possível calcular o nível de cobertura da malha cicloviária e identificar pontos de tráfego alto que não estão sendo cobertos pela malha cicloviária. Só com essa POC, né, essa prova de conceito, a gente já conseguiu identificar áreas da cidade que têm um tráfego intenso de ciclovia, mas que não estão providas por malha cicloviária, então já foi um ponto de atenção para a prefeitura. Eu acredito que o Cleiton vai exibir não, acho que não vai conseguir mostrar a de ciclomobilidade. Eu vou seguir aqui para mostrar, na verdade, uma segunda parte dessa aplicação. O que acontece? Dentro do tema de mobilidade, a gente conseguiu esses dados do Strava, das malhas cicloviárias, e acabamos produzindo duas soluções em uma. Então, na verdade, é uma aplicação que ela tem duas partes. A primeira parte tem toda essa questão da mobilidade, o incentivo à expansão das ciclovias, mas existe um segundo ponto que a prefeitura pediu para a gente dar uma atenção, a partir desses dados que nós tínhamos, que era a questão do turismo e do lazer. Então, eu vou falar aqui um pouquinho por que foi eleito esse tema de turismo e lazer para a gente estudar ele a partir da nossa aplicação. A malha cicloviária é uma das principais atividades gratuitas na cidade do Recife, né? Domingos e feriados, além das malhas que nós temos, além das ciclovias que foram construídas, nos domingos e feriados a prefeitura implementa uma série de ciclovias operacionais, temporárias, né? Eles fecham algumas áreas da cidade com cones, áreas que de fato são ruas, e fecham com cones e colocam pessoas para estar lá, para expandir mais ainda a malha cicloviária, de modo que o recifense, nos domingos e feriados, possa ter mais trajetos e possa usar mais a bicicleta para a opção de lazer, né? Então, é estimado que mais de 15 mil pessoas utilizam essa ciclofaixa com o objetivo de turismo e lazer, e a prefeitura quer expandir isso, quer incentivar isso, né? Então, esse projeto de expansão das ciclovias, domingos e feriados, é referência no Nordeste, né?
e está servindo de exemplo para outras cidades. E então nós desenvolvemos essa aplicação em que ela contabiliza pontos de interseção entre a malha permanente e a malha operacional, né? Então há uma certa redundância entre a malha fixa e a malha operacional, e pediram para nós avaliarmos isso, porque é uma questão de eficiência. A prefeitura queria ter esse entendimento onde está havendo essa redundância de gastos, né, para esse projeto ser mais eficiente. E eles tinham um objetivo muito interessante que nossa aplicação ajuda a resolver, que era conectar os principais pontos turísticos da cidade com a malha cicloviária. Então, a nossa aplicação, por meio dos mapas, é possível você observar onde estão os pontos turísticos, onde estão as malhas cicloviárias, e facilita nessa decisão de para onde expandir essas malhas temporárias, essa ciclovia operacional. Não é? E também tentar entender onde há um maior e menor fluxo de pessoas utilizando bicicleta para atividades de lazer. Mais uma vez, foi fundamental para a nossa aplicação a base de dados Strava Metro, e, como já comentei, ela não é dado aberto, mas está disponível para você pedir acesso e requisitar, e está disponível para o mundo todo. Usamos as malhas cicloviárias fornecidas pela prefeitura. A prefeitura também disponibiliza um shapefile dos pontos turísticos, estações de bicicleta, não é? Aqui na cidade do Recife, nós temos aquele serviço de bicicletas em que você aluga, não é? Então, há uma parceria estadual. Então, nós temos essa malha também que usamos no dashboard. Temos também uma malha de pontos de conserto de bicicleta, também pediram para incluir isso, porque ajudaria nas análises, e o OpenStreetMaps. Da mesma forma, usamos R para produzir esse dashboard, tá? Usamos a biblioteca Shiny, as mesmas bibliotecas, o Tidyverse, o Arrow, o Leaflet, para permitir que os dados fossem acessados de forma rápida dentro da aplicação, tá? Para que não houvesse demora, e para que a gente pudesse, usamos também o Leaflet para poder mostrar lá os mapas usando o OpenStreetMaps. E aqui tem um print da aplicação, tá? E que mostra aqui no mapa da cidade do Recife, você vê aqui as ciclovias, as faixas, os pontos turísticos, os pontos de bicicleta onde você pode alugar. Então, essa é uma informação visual que tornou-se útil para a prefeitura. E com essa aplicação, a gente tem uma expectativa de que ela auxilie no planejamento das malhas cicloviárias, né, para conectar os principais pontos turísticos, auxilie nessa análise de fluxo, né, e também auxilie no entendimento de onde colocar a malha temporária e onde colocar a malha permanente, evitando aí redundância e evitando custos maiores. A prefeitura tem, obviamente, dados precisos sobre onde estão as ciclovias, né? Elas têm os shapefiles disso, mas essa informação do fluxo de pessoas que usam era um dado que eles não tinham, e que a gente conseguiu trazer e juntar essas informações de modo visual, numa aplicação, um dashboard que funciona na web, funciona localmente em qualquer sistema, Windows, Mac, Linux, e que você pode ali clicar no mapa, dar zoom, interagir com ele e, de fato, ter essa interação. Então, bom, essas são as duas em uma, não é, aplicações que eu tinha para mostrar nesse primeiro momento, e aí agora acho que podemos ir para as perguntas. Super obrigada, Rubens. Acho que uma primeira pergunta que a gente tem aqui, e primeiro, na verdade, eu quero agradecer imensamente, porque eu já morei em Recife, e recifense fala rápido pra caramba. Então, ó, foi maravilhoso. Mas a primeira pergunta que a gente tem aqui é exatamente como é essa vinculação com os dados da Strava, né? Como é esse pedido que você tem que fazer, se tem custo, se é uma coisa que é atualizada ao tempo, ou é uma imagem fixa? Quem obteve o acesso para a gente, na verdade, foi a pessoa da prefeitura com quem a gente estava dirigindo o projeto na época, mas dentro do meu entendimento, não foi necessário tanta burocracia como alguns outros dados, né, que era preciso mais. Por exemplo, em algum momento a gente tentou dados do Waze e não foi possível, mas a pessoa que obteve esses dados para a gente, ele fez um cadastro. Aí eu confesso que eu não vou conseguir detalhar a dificuldade desse cadastro, mas pelo que ele reportou a mim, não foi algo difícil. Não foi algo difícil. Ele, como representante da prefeitura, conseguiu com alguma facilidade
realizar esse cadastro e passar para a gente o acesso. Os dados, eles são obtidos, você baixa um arquivo CSV, tá? E ele é dado por trecho de rua, o que, inclusive, a gente teve uma grande dificuldade, houve uma necessidade de pré-processamento dos dados, porque os dados do Strava, é importante dizer isso, eles vêm identificados com o ID do OpenStreetMaps, e as ciclofaixas da cidade do Recife não tinham essa identificação. Então, a gente teve que usar geoprocessamento, processo de bufferização, para fazer algo chamado merge espacial. Enfim, alguém que tem alguma familiaridade com geoprocessamento vai entender o que eu estou falando. Você tenta conectar essas duas malhas digitais espacialmente, né? Mas foi possível ser feito. E eles vêm, como eu falei, identificados por trecho do OpenStreetMaps. Das pessoas que estão nos assistindo, se a sua cidade já tem malha de ruas, de ciclovias identificadas com aquele identificador único do OpenStreetMaps, vai ser muito mais fácil, né? E os dados, eles vêm agregados em alguns períodos, tem por dia, e aí você tem dado bem detalhado, por mês também, algo mais agregado. Ele diferencia por faixa etária também, por gênero. Existem alguns filtros ali, dependendo do tipo de pessoa que ele identifica, o tipo de usuário. Eu não sei se o Clayton pode me ajudar aqui a responder até quando tem, qual é o mais recente. Tu sabe dizer, Clayton? Estás aí? Então, você está em mute. Ele não está no mudo, mas o som não está saindo. Bom, tudo bem. A gente deixa esse detalhe para depois. Mas, enfim, é bem possível baixar os dados de veículo CSV, e é isso. A gente pode, se alguém, enfim, tiver um interesse em mais detalhes, a gente pode correr atrás e ajudar a trazer essa informação com mais detalhes, de fato. É porque não fomos nós que fomos atrás, foi uma pessoa que fez essa intermediação. E se alguma cidade conseguir dados de outra aplicação que monitora essa movimentação de bicicleta, é possível ler esse dado de outras aplicações? Sim, é possível, e com poucos ajustes. Claro, é necessário algum ajuste no código da aplicação, mas poucos. Uma coisa que é importante frisar aqui dessa aplicação, que é algo bem interessante, é que nós incluímos uma seção lá dentro dela em que o usuário ele pode fazer o upload de todos os arquivos usados, né, na aplicação. Então, todas essas malhas digitais, todos esses arquivos, você pode fazer o upload, você pode trocar, você pode usar o da sua cidade, né? Talvez, se, por exemplo, ao invés de usar o do Strava, você usar de outro, você tem que trocar algo no código. Mas a aplicação está pronta para o usuário fazer o upload dos arquivos necessários para análise. Maravilha. E a Valéria aqui pergunta, ela quer confirmar se esse projeto é só para o Brasil ou se está aplicado a outros países do continente. E aí, o projeto ele foi desenvolvido para uma cidade específica, né, para Recife, mas o time justamente resolveu abrir o código de tudo que foi feito em Recife, porque faz muito sentido para outras cidades, outras grandes cidades de todo o continente. Então, o código pode ser replicado em qualquer outra cidade do continente que tenha essa estratégia de mobilidade via a faixa de bicicleta. Exatamente, perfeito. A ideia é que nós desenvolvêssemos a aplicação da forma mais genérica possível, né? Então, de fato, claro que é necessário alguma adaptação, mas ela é totalmente possível de aplicar em qualquer cidade, se você tiver os dados. Por exemplo, o mapa que é exibido do OpenStreetMaps, ele já está, a API ali do Leaflet, ela já, enfim, é só você trocar lá as coordenadas. Então, é perfeitamente possível aplicar em outros locais. Maravilha.
E eu convido vocês para apresentarem a nossa última ferramenta em Tema Bom de Morar. Perfeito. Vamos seguir, então. Só que passar o slide. Ainda estão vendo minha tela, não é? Vamos lá. Essa é a Proof of Concept sobre a habitação, né? Bom, esse foi um dos temas escolhidos, né, pela prefeitura. Alguns dos temas que a gente ia abordar e focar é o tema da habitação. Bom, por que a habitação é importante para a cidade do Recife? A nossa cidade, ela tem passado por um movimento de verticalização extremamente rápido, né? Então, quem conhece o Recife de 20 anos para trás passou por uma verticalização assim absurda, em alguns bairros principalmente. Hoje, a cidade do Recife é a quarta capital mais densa do país. Recife, ela é conhecida por essa característica, uma capital densa, não é? É uma cidade que, em extensão, ela não é muito grande, mas ela é muito densa, E por isso que a gente sofre com o trânsito também. Então, as coisas estão interligadas, né? E aí ela tornou-se uma capital muito densa. A questão de moradia tem se tornado um problema cada vez maior, tanto que a cidade foi uma das capitais com maior aumento do valor de aluguel no segundo semestre de 2021, uma das que mais aumentou. E aí, qual é o resultado disso? Quando você tem alta verticalização, mais um processo de gentrificação, né? As pessoas, as áreas que eram mais acessíveis vão ficando cada vez mais vão ficando cada vez mais caras, e aí mais prédios vão se construindo, vão ficando mais caras, e o resultado é que você gera um déficit habitacional, e aí a população de baixa renda vai sendo expulsa cada vez mais para a periferia da cidade, só que o trânsito é ruim, o transporte público é deficiente. Então, enfim, você tem aí um grande problema de habitação que a prefeitura está em busca de soluções. E, dentro desse contexto, a prefeitura tem vários programas, várias ideias de como lidar com isso. Há várias iniciativas que foram criadas. Existe um programa chamado Auxílio Moradia, que fornece um valor para as pessoas poderem usar no aluguel. Existe a construção de conjuntos habitacionais, né, que são moradias populares. Também a prefeitura dispõe de casas de acolhimento para acolher as pessoas em situação de alta vulnerabilidade, pessoas que estão em situação de rua, né? Então, existe uma série de projetos e iniciativas. Há uma iniciativa bastante recente, muito interessante, que foi chamada de Bom de Morar. E o que é esse programa Bom de Morar? É uma ideia de subsidiar o aluguel de imóveis urbanos para famílias de baixa renda. Então, um programa aí bastante inovador na nossa cidade. Então, a ideia é que a prefeitura possa, por meio desse projeto, conectar as famílias de baixa renda com os donos de imóveis e subsidiar uma parte desse aluguel, não é? Então, a ideia é que vai haver um certo critério, tanto para os imóveis que vão ser alugados e que vão fazer parte desse programa, como existem os critérios também de renda das pessoas, né? Então, quando você começa a falar aqui em pessoas em busca de imóvel e pessoas com seus imóveis que vão querer colocar esse imóvel no programa, né? Até porque o melhor credor que você quer ter é a prefeitura, né? Porque, enfim, é melhor talvez do que uma pessoa que você não conhece, mas a prefeitura está lá e vai garantir que vai pagar o subsídio. Então, dentro desse projeto, você já imagina que tem pessoas querendo entrar no projeto, pessoas querendo oferecer seus aluguéis. Então, o que é que nós pensamos? Bom, a gente tem aqui uma oferta, a gente tem uma demanda, então o que é que poderia ser bastante útil para esse programa? Seria uma aplicação que faria esse match, uma aplicação que ajudaria nesse encontro, né, da pessoa que está em busca de um imóvel e das pessoas que estão oferecendo. Então, o que essa aplicação faz? Ela checa critérios de elegibilidade de forma automatizada. Então, você pode colocar o CPF de uma pessoa, e aí, pelo CPF, a aplicação diz se ela é elegível para o programa, se ela não é. Se ela não for, por que ela não é elegível? Ela calcula já o subsídio, porque o subsídio varia dependendo da faixa de renda da pessoa. Existe um cálculo, porque não é só a renda bruta, tem a questão da renda familiar, tem a questão das pessoas que compõem a moradia. Isso tudo pode ser um pouco complexo de se calcular, mas a aplicação já faz esse cálculo, já mostra qual é o subsídio que a pessoa pode receber para alugar um imóvel. E aí a parte da oferta, ela já exibe os imóveis disponíveis para o beneficiário, porque dependendo do critério da pessoa, existe uma faixa de valores de aluguel e de imóveis
que ela pode selecionar. Então, você pode pensar que já existem algumas ferramentas comerciais para isso, né? Existe aqui no Brasil o Zap Imóveis, OLX, existem várias ferramentas para busca aí de imóveis, então é uma ferramenta similar a essa, mas voltada para esse projeto, né? Então, a gente, para construir essa aplicação, usamos a base do CadÚnico, né? Porque o projeto é baseado nessa base nacional do cadastro único, né? Onde tem as informações das famílias. Também usamos bases de dados do programa de auxílio moradia e do auxílio acolhida, porque a pessoa, para participar desse programa, ela não pode estar em outros programas, então a gente conecta esses bancos de dados. Existe a base do programa habitacional também, base de imóveis, né? De fato, quais são os imóveis que estão sendo ofertados, e o OpenStreetMaps para a exibição ali no dashboard, na aplicação. A tecnologia usada foi semelhante às anteriores, né? Desenvolvemos esse dashboard em R, mais uma vez usando a biblioteca Shiny, o Tidyverse, o Arrow e o Leaflet para fazer a conexão dos bancos de dados, colocar os bancos de dados no formato mais eficiente possível para que as consultas fossem rápidas. Leaflet também, uma biblioteca muito boa para a exibição de mapas de forma rápida. Então, nós usamos essas tecnologias. E aqui a gente tem um print, né, de mostra como é que é a aplicação. Tem uns trechos aqui que estão censurados, né, porque são dados privados das pessoas. Mas como é que essa aplicação funciona? Você vai colocar aqui o CPF da pessoa, certo? Clicar em pesquisar. Aí a primeira coisa que você vai observar nessa aplicação é se a pessoa está elegível ou não. Se ela não estiver elegível, vai aparecer um pop-up. Ela não vê nenhuma informação, aparece um pop-up que diz, olha, você não está elegível segundo o artigo tal da lei. Então, se a pessoa quiser mais informações para entender o motivo, ela pode checar lá. Mas diz, ela já está cadastrada no programa Auxílio Moradia. Ela não está cadastrada no CadÚnico. A aplicação já diz porque ela não é elegível. Caso o CPF ali da pessoa for alguém que seja elegível, aqui essa aplicação já mostra várias informações, mostra o nome, o NIS, mostra o endereço da pessoa, o número de integrantes da família, qual é a renda familiar. E aqui embaixo, até aqui em cima são as informações da pessoa, né? A partir daqui embaixo são as informações que são relevantes para essa aplicação, né? As informações que são relevantes para o programa Bom de Morar. Primeiro, qual é a modalidade onde a pessoa se integra, né? Porque a lei do Bom de Morar tem algumas modalidades diferentes, né? Então, dentro de qual faixa a pessoa entra? Para aquela pessoa, dada a modalidade dela, dado a faixa de renda, dado essas informações todas, quantos imóveis tem disponíveis para ela? E aqui mostra a quantidade. Bom, esse programa de subsídio, ele não subsidia o imóvel inteiro, né? Então, a prefeitura paga uma parte, a pessoa paga outra parte. E aqui embaixo a gente vê essas informações, né? Como é que é essa divisão dos custos? Aqui tem esse quadrinho que diz comprometimento da renda familiar. Então, para um dado imóvel X, até quanto a pessoa vai pagar do dinheiro dela, né? Esses valores aqui são enfim, não são reais, né? São dados aleatórios aqui que a gente montou para exibir a aplicação. Qual o valor do aluguel mínimo, que dependendo da faixa onde ela está, e qual o valor do aluguel máximo, tá? Para qual ela vai escolher o imóvel. E aqui vem a parte mais legal da aplicação, quando você passa aqui, isso aqui, na verdade, está aqui na parte de baixo, tá, da tela, você tem um mapa com os imóveis da cidade. E, a depender de como essa aplicação for usada, ela pode ser tanto adaptada para um gestor, alguém da prefeitura usar, como ela pode ser adaptada em algum momento para o próprio usuário do programa, não é? Poder ter acesso e ver quais são os imóveis que estão disponíveis para mim. E aí você vê o mapa. E você clica no mapa e a gente tem aqui, por exemplo, o valor do aluguel, o valor do subsídio, o endereço completo, qual é o andar, né? Qual é o apartamento, qual é a área. Aqui pode ter mais informações dos imóveis, quartos, pode ter fotos, né? É possível você incluir muito mais informações, fotografias. E aqui a gente não mostra, mas se você clica aqui em lista de imóveis,
você tem todas essas informações em forma de tabela, forma tabelada. Então, essa é basicamente a aplicação. Qual é o impacto que a gente espera com ela? A gente espera auxiliar na automatização do processo de triagem de elegibilidade do programa, calcular de forma automática o valor do subsídio, né, e listar os imóveis disponíveis ao participante también a los participantes do también programa. del programa. Na época, quando En la estávamos época, cuando estábamos avaliando como seria essa evaluando aplicação, cómo entramos em sería esa contato com o aplicación, pessoal da entramos en contacto Secretaria con el personal de la de Secretaría Habitação de e eles Habitación ficaram extremamente animados, porque eles estavam, naquele momento, y estaban animados preocupados porque com a estaban parte preocupados con dos la imóveis, de parte fato, da de los construção da inmuebles, de lei, hecho, con la e ainda construcción de la não tinham ley, y pensado em todavía no uma, enfim, uma pusimos interface, uma una solução interfaz, que una solución facilitasse você que fazer, de fato, facilitase esse usted match hacer ese das match pessoas interessadas de las com os personas imóveis, né? interesadas. Então, essa é uma solução que Entonces, es mostra aí una de solución que forma nos muestra de bem manera prática. Oi, bastante Júlia. práctica. Eu acho que estava vazando aqui o áudio do Júlio, que é o nosso intérprete. Por gentileza, me coloquem de novo na cabine. Ele saiu aqui da cabine, por isso está vazando o áudio. Ok? Tem que entrar na cabine de novo. Eu saí da cabine e me tiraram da cabine. Pode deixar, Júlia, a gente vai colocar, sim, só um segundinho, a gente já volta. Muito agradecido. Por isso que está vazando o áudio, porque saí da cabine sem querer aqui. Alguém me tirou da cabine. Acho que agora estamos. Acho que agora a Júlia voltou para a cabine de interpretação. Podemos continuar. Sim. Desculpa, Rubens. Sem problema. Na verdade, eu já estava finalizando, né, e comentando que a gente ficou muito, enfim, muito gratos, porque percebemos que essa, do ponto de vista da prefeitura, seria algo útil, né, que eles tentariam, de alguma forma, aproveitar essa solução para essa lei e esse programa que é bastante novo e recente, e esperamos que seja uma aplicação útil, né, para facilitar e, de fato, na visão da gente, tem tudo a ver com a ideia de realizar políticas públicas de forma inteligente e usando as ferramentas tecnológicas, né, que facilitam, tornam esse processo mais eficiente, né, mais fácil, mais visual, né, mais interessante, né? Então, eu fico imaginando a diferença que imagina se você está em busca de um imóvel dentro de uma solução, você pode ir numa instituição dessas da prefeitura, buscar um imóvel, e talvez alguém lhe mostrasse uma lista lá, ou lhe falasse qual imóvel estaria disponível. Você tem uma outra alternativa tecnológica, uma alternativa de Smart City, que você pode colocar na mão da pessoa, no celular dela, no computador, um mapa que mostra ali as casas, as fotos, os detalhes. Eu acho que também é uma questão de dignidade, então ficamos muito animados com essa solução. Bom, aqui nós encerramos e fico à disposição para responder perguntas. Super obrigada, Rubens. De fato, é um projeto muito lindo. Eu queria aqui compartilhar uma pergunta do Carlos, que ele é de Bogotá, e ele está interessado em reutilizar a ferramenta para Bogotá. Então, o que ele perguntou se é possível acessar o código, o que a gente compartilhou o link aqui pelo chat, mas ele perguntou também se é possível acessar as bases de dados, o que eu sei que não é, porque envolve dados pessoais. E aí, será que você pode falar um pouquinho sobre como fazer essa adaptação para outras cidades, imputar outros dados e como... Perfeito. Bom, aqui existem uma série de bases de dados que, bom, por um lado, é bastante específico do programa, não é? Então, esse programa, dentro da lei dele, por exemplo, você não pode estar no programa do auxílio moradia. Então, nós temos a base de dados do auxílio moradia da cidade do Recife conectado,
e aí a aplicação faz uma busca, né, para ver se a pessoa está lá. Então, dependendo de como isso acontece na sua cidade, se vai ser usado para um programa de auxílios ou não, você vai ter que adaptar o código para essas diferentes bases de dados, mas eu creio que é perfeitamente adaptável, né? Dentro do programa, a questão da renda familiar é um ponto importante, né? Então, nós trazemos esse dado do CAD único, mas se você tiver na sua cidade um banco de dados análogo, um banco de dados que tem essa informação a partir do CPF, né? No caso, no Brasil, o CPF é esse número que identifica, né? Não é exatamente a identidade, mas é como se fosse a nossa identidade, né? Porque é o número fiscal. Se você tiver esse banco de dados que para cada pessoa ele tem essa informação da renda familiar ou de qualquer que seja o critério do programa da sua cidade, facilmente você consegue integrar a aplicação sem problemas. O banco de dados aqui dos imóveis, os bancos de dados dos usuários é o banco de dados real que nós obtivemos da prefeitura. Então, se você colocar um CPF de uma pessoa do Recife, de fato, ele está sendo alimentado, claro, no nosso computador local, né? Quando mandamos a aplicação para o GitHub do BID, nós não incluímos esses dados. Mas a parte dos imóveis é super simples, é um banco de dados super simples, com as coordenadas, algumas características dos imóveis. Então, em suma, o que eu quero dizer é que eu creio que é perfeitamente adaptável, sim, não tem nada que eu veja que seja exclusivo. Claro, dado o programa e a lei, você só tem que adaptar e incluir os bancos de dados corretos ou suprimir alguns que não forem usados. Maravilha. E a gente tem uma última pergunta aqui, porque faltam 4 minutinhos. E é se existe limite para a inclusão de bases de programas ou critérios do governo. A integração da base, ela é simples? Como que ela é feita? Bom, como existe um cálculo de uma regra que foi específico para o programa Bom de Morar, a pessoa que vai implementar essa aplicação, ela teria que ter algum conhecimento, mesmo que básico, de R, dessa linguagem de programação de R, para fazer esse ajuste. Não é difícil suprimir ou acrescentar uma base de dados, não é difícil. Mas, de fato, como existe um cálculo ali por trás, a pessoa tem que ter algum conhecimento básico de R para poder fazer os ajustes, né, de acordo com... Ou se você quer trazer para a sua cidade simplesmente sem critérios, né, você pode ajustar o código, para isso não tem problema. Super obrigada, Rubens. E para a gente finalizar aqui, eu queria fechar com uma pergunta para o Maurício, que é relacionada às 4 ferramentas, na verdade, né? A Maria está perguntando aqui o que você sugere que deve preparar primeiro uma cidade que quer criar uma unidade de Big Data para cidades inteligentes. Tá legal. Agradeço essa pergunta, é uma pergunta excelente, que exatamente acho que foi o motivador para a gente fazer esse projeto, né? Então, o que a gente viu nesses exemplos é que existe muito potencial de uso dos dados para políticas públicas, para decisões e para trazer melhores serviços aos seus cidadãos, né? Então, nesse caso, como começou? Vamos olhar um pouco esse projeto com essas cidades. A gente começou primeiro com um acordo com o prefeito solicitando ao BID um apoio para a gente. Então, a primeira coisa que eu acho é que o prefeito ou a prefeita, né, uma pessoa de mais alto nível na cidade, tem que ter essa vontade de ter esses projetos baseados em dados, tem que ter uma liderança muito importante na cidade que possa falar, poxa, eu quero utilizar esses dados para me ajudar. E muitas vezes o que a gente vê é que os prefeitos ou prefeitas não conhecem esse potencial, né? Então, obviamente, que eles entendem um pouquinho dessas oportunidades, mas não entendem por si só. E aí a gente também, nesse projeto, começou fazendo problema, pergunta, diagnóstico, programas, etc. Então, eu acho que a segunda parte é a gente ter uma estratégia de dados. Ou seja, se a gente quer fazer um projeto de dados, a gente tem que ter pelo menos alguns dados que a gente tem que entender se eles são bons ou não são bons, como eles estão sendo coletados, como eles estão sendo armazenados, como que eles estão distribuídos, às vezes está no computador de um, no computador do outro. Então, uma estratégia de dados ela é super importante
para que você possa ter um projeto de dados na cidade. E depois, como a gente viu nesse projeto, é um projeto piloto, é um projeto que vai mostrar que você consegue fazer ou trazer maior utilidade para esses dados dentro de uma dinâmica da cidade. Então, quando você consegue mostrar que você tem um benefício de uso desses dados, você já está conseguindo sensibilizar os gestores da importância desses dados. Então, eu acho que no começo, essas seriam algumas etapas importantes na criação de escritório de dados. Depois você tem toda essa parte de governança, de estratégia muito mais detalhada. E só para lembrar que nesses projetos também foram desenvolvidos planos de ações e estratégia para que as cidades pudessem continuar a fortalecer sua capacidade institucional e, com isso, criar um escritório de dados, que eu acho que é um dos objetivos finais. Ter um escritório de dados que está realmente olhando os dados, olhando as possibilidades, definindo políticas públicas, e, às vezes, ele está ligado diretamente ao prefeito ou à prefeita, ou talvez em alguma secretaria de planejamento, de políticas públicas, e com isso trazer mais benefícios para as cidades. Depois segue nessa estratégia a criação de capacidade entre os gestores e também os funcionários, que os funcionários podem saber a importância de coletar dados de uma forma muito padronizada, que eles entendem os temas relacionados com privacidade, proteção de dados e temas assim. Então, acho que um começo seria exatamente assim, ter uma pessoa que seja o sponsor, o patrocinador, ter uma equipe que está disposta a fazer um piloto, fazer essas parcerias com a academia ou com as universidades, discutir alguns problemas, discutir umas propostas e começar com um projeto piloto. Essa seria a minha recomendação. Muitíssimo obrigada, Maurício. Acho que a gente encerra o evento com chave de ouro, com essa resposta maravilhosa. Eu queria agradecer imensamente todos que vieram aqui conhecer as ferramentas. Queria agradecer mais ainda aos consultores que apresentaram essas 4 ferramentas, 5 ferramentas, na verdade, que realmente fazem diferença na gestão municipal. E agradecer vocês mais por terem feito as ferramentas, né, que realmente estão fazendo uma diferença gigantesca nas cidades, e ter essa iniciativa de abrir o código delas para que outras cidades, outros municípios tenham acesso a tudo que vocês desenvolveram. Então, queria agradecer imensamente vocês, e não deixem de se inscrever na rede de desenvolvedores Code for Development, Code for Dev, para assistirem os próximos eventos e as próximas ferramentas que a gente vai apresentar. E super obrigada a todos mais uma vez.